Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já se inscreva, já deixa o seu joinha e vem aprender a fazer esse lindo vestido para nossas meninas ficarem lindas, arrasarem agora na primavera. Olha que vestido lindo, gente! E olha esse cabide. Gente, esse cabide eu vou deixar o contato aí abaixo para vocês. E olha que linda que ficou a Gigi, gente, com esse look maravilhoso, a sua pet vai arrasar também. A parte da alça de elástico, o lacinho, você pode colocar de fita de cetim ou também de tecido, tá? É a parte. Primeiro, materiais, elástico 2 vezes, com a medida exata da alça e 2 vezes a parte da alça. Aqui a frente cortada dobrada 4 vezes, a parte do forro cortada 1 vez e 1 vez para a parte principal, que é a parte florida, tá? Você vai cortar 2 vezes essa parte aí, uma estampada de florzinha e a outra lisa. A parte do babadinho, gente, você vai cortar 4 vezes. Mas lembrando, a primeira parte, que é a parte de cima, você pode diminuir a lateral do babadinho em 5 centímetros de cada lado, tá? Para ficar menor, não ficar tão franzido. Primeiro eu comecei com a parte da costurinha na barra, que é a costurinha de barra de lenço. Então, fiz uma costurinha reta, depois eu voltei aqui fazendo outra costurinha. Observa que a parte de cima já está overlocada, tá? Porque precisamos overlocar para nosso babadinho não desfiar. Olha isso. Agora eu vou vir aqui, olha, fazer na outra parte, outra vez a barra de lenço, costurando com cuidado. Faço a primeira costura reta. Depois vem novamente dobrando e costurando novamente por cima. Observa que essa não está overlocada, certo? Por que, professora? Porque vamos pegar e vamos fazer a costura de barrinha de lenço do outro lado também. Dos dois lados. Essa aí é a primeira parte do babadinho, né? A que vai ficar perto da alça. Essa que eu falei, se você quiser diminuir 5 centímetros de cada lado, ficará melhor, porque não ficará tão franzido, tá? Porque as partes dos babadinhos é tudo igual, do mesmo tamanho. Então, fica a seu critério, ou diminuir ou não diminuir, beleza? Olha só, costurei, barrinha de lenço. Agora eu venho fazendo a costurinha reta, por folgar o ponto, né, da minha máquina, aumentar para o número 5 e fazer uma costura reta. Costurando 2 vezes. Por que eu tenho que costurar 2 vezes? Para poder franzir essa parte do babadinho. Então, vou costurar novamente. Bem legal. Para poder franzir. A de cima menor e a de baixo maior. Porque a de baixo, aqui vem da bobina, que eu vou puxar para franzir, olha. Puxar as 2 pontinhas para não correr risco de quebrar minha linha. Por isso, eu coloco 2 costuras, tá? Olha só. E observa que eu deixei mais ou menos 1,5 centímetros da barrinha de lenço para poder fazer o franzido. Belezinha? Então tá. Costurei, agora eu vou vir do outro lado, no outro babadinho, e vou franzir tudo do mesmo jeito, tá? Eu vou franzir todos os babados. E você verá que o primeiro babado, que foi aquele que eu franzi agora, ele vai soltar na hora que eu for costurar na parte das costas, o franzido. Porque eu vou desvirar. Mas aí, mais pra frente, você verá como que irá ficar. Olha, você franziu, ótimo. Essa parte aqui, eu vou embutir. Olha só, já fiz a costurinha na lateral, o acabamento. Observa. Tá vendo? Lateral com lateral e a outra tem que vir aqui por cima. Observa isso. Deixa 2 centímetros para passar por cima do primeiro babadinho, que vem da barra. Aí, você vai vir aqui, olha, coloca lateral com lateral e faça um pique. Um corte 2 centímetros acima da barrinha de lenço. Vou organizar o ponto novamente e vou fazer a costurinha nesse pontinho de baixo, ó, do pique para a barra. Então, eu vou fazer a costurinha reta, dobrando as laterais para dentro, tá? Olha, dobra, dobra e costure. Somente isso, para poder travar a lateral. Olha, retrocessa e sair. Observa que sobrou uma outra pontinha para o franzido. Então, vou vir aqui. Essa primeira barra, eu já fechei as laterais dela. Eu já fiz acabamento nas laterais, que foi uma costurinha reta. Agora, eu vou deixar 1 centímetro da lateral
da parte do forro, né, das costas, e vou fazer uma costurinha reta. Vou aqui colocar o franzido todo organizadinho, para não ficar mais franzido para um lado e menos para o outro. Então, vou colocar bem certinho, tá? E deixando 1 centímetro da lateral também do outro lado. Olha, organiza, deixa 1 centímetro aqui do outro lado. Costurei. Tira a sobrinha de linha do outro lado também. Olha isso, que legal que ficou. Agora, o que vamos fazer? Olha o franzido, que legal, ficou bem lindo. Agora, pessoal, observa bem. Precisamos do outro franzido, onde costuramos 2 centímetros acima da barra, tá vendo? E vamos colocar aqui, ó, essa parte do pique rente com a costura. Olha lá, costura da barra. E vou colocar rente e vou costurar a lateral. Costurei, olha como ficou, certo? Pique com costura e coloca direitinho, ó, coloca novamente. Tá vendo? Lateral com lateral, coloca o pique certinho e vem costurando com cuidado. Costurei, olha como ficou. Agora, eu vou vir aqui, olha, fazer uma costurinha reta para poder travar o meu babadinho. Gente, a costurinha reta é bem simples, então, por favor, coloque esse franzido para ficar retinho, tá? Se você não tem muita experiência, pega a sua régua, use aquelas canetas invisível, fantasma, que você vai colocar aí, passar a caneta e vai costurar por cima da risca, tá? Olha isso. Costurei, tá vendo? Passo 2 centímetros por cima da primeira costura, certo? Vou fazer isso no terceiro babadinho. Eu sempre começo da barra para a parte do pescoço. Então, você vai vir aqui, olha, passa mais 2 centímetros, tá vendo? De um para o outro, para poder tampar a costurinha da overlock do outro babadinho. Pode ser que seja 2 centímetros, pode ser que seja mais que você tenha que passar, tá? Mas aí você vai colocando e vendo como que você vai fazer, tá bom? Olha, costurinha reta, devagarinho, para poder ficar perfeito. Organiza. E vou vir aqui, olha, costurando devagarinho. Pronto, costurei. Vou travar aqui o lateral, olha. Travar a lateral, sair. Vou travar o outro lado também. E vou sair. Olha, agora vou pegar aqui, olha, medir certinho, cava com cava, bateu certinho, certo? Olha isso. Lateral com lateral. Agora eu vou fazer um pique para poder costurar essa parte de cima. Organiza, coloca no pique certinho, trava a lateral, essa é a última, onde fizemos o babadinho, a barra. Agora vamos para a parte da alça. Olha só, alça, dobra ao meio, pega o elástico, coloca na lateral e faça a costurinha reta esticando o elástico. Se você preferir, você pode costurar primeiro o tecido e depois colocar o elástico, desvirar e depois colocar o elástico solto lá dentro, tá? Não tem problema, funciona tudo do mesmo jeito. Como eu não quero deixar meu elástico solto, eu vou costurar assim. Depois eu vou desvirar, fazer isso dos dois lados. Vou desvirar aqui, ó, jogando o elástico por dentro, ok? Depois que fizermos, reserva um pouquinho, vou pegar a parte da frente e vou vir aqui, olha, babadinho. Essa parte aqui onde fica maior do elástico, você deixa para a cava. Vou costurar. Costurei de um lado. Vou entrar aqui e colocar tudo para dentro, tá? Dobrar o meio, porque a parte da frente é dobrada. Aí você costura pescoço, costura a parte do ombro, costura a cava. Observa que quando eu coloco o elástico, a parte da alça, no ombro, fica sobrando 1 centímetro para cada lado. Aí depois você vai fazer pique aqui na cava. É a parte onde eu vou costurar. Fiz pique, vou costurar a barra. Olha, costurei assim a barra e vou colocar um elástico aí na parte da barra, tá? Para poder travar um pouquinho mais a cintura na barriguinha do meu pet. E se você quiser fazer desse formato na parte da alça também, para facilitar a sua vida, pode fazer também, tá bom? Olha isso, agora eu tenho que virar pela lateral, para essa abertura aqui. Mas antes eu faço refilamento, faço pique e desviro pela cava, pela lateral, abaixo da cava. Organiza a parte das costuras,
Pontinha para um lado, pontinha para o outro, pronto, perfeitinho. Agora é só pespontar, certo? Vamos começar a pespontar pela cava. Organiza, eu faço um pespontinho de meia sapata. Aí eu venho aqui na parte do elástico, parte do pescoço, e a parte da parte que vem os botões eu faço larga. Deixa mais ou menos 1,5 cm de largura de costura. Agora eu puxo a pontinha do elástico e costuro a parte da barra. Fecho a lateral, pronto. E vou fazer isso do outro lado também, a mesma coisa. Olha como ficou a costura perfeita, né? Faça isso no mesmo formato do outro lado. Agora, vamos aqui, ó. Lateral, cava, tá vendo a cava da parte de baixo? Com cava, coloca certinho. Aí você vem costurando. Costurinha reta. Tá vendo que ela bate certinho? Fica 1 centímetro abaixo da barra e abaixo da cava e acima da barra, 1 centímetro, certo? Então, tira toda a linha, olha isso, como que tá ficando legal. Vou virar aqui ao contrário e observa só, pessoal, essa lateralzinha, tá vendo aqui? Eu vou pegar ela e vou travar, formando a cava. Formando a cava, tirando o excesso de tecido e deixando um pedacinho da parte do babadinho, tá vendo? Um pedacinho. Porque eu vou dobrar e fazer uma barrinha aqui. É igual eu deixei aqui os 2 centímetros acima e abaixo, olha só. Travei a cava, costurei, pronto. Olha minha cava livre, tá? Olha só. 2 centímetros acima da parte da cava. Fiz a parte da costura reta no babadinho. Olha como que ficou. Agora, eu vou vir aqui, ó. Colocando a parte do forro, cava com cava, vou deixar o meio livre, tá? Costurinha a parte da cava, olha, costura mais ou menos 2 centímetros abaixo da cava, aí vem aqui, ó, travando a parte da cava com cava, sem travar o babadinho, tá? Os 2 centímetros que fizemos barra do babadinho, não, na lateral do babadinho. Faço o pique, observa só, fiz o pique, tá livre, olha, a costurinha que fizemos, tá livre, aí eu jogo ele para dentro e deixo lá. Vou fazer isso do outro lado também, olha, jogo para dentro, tá vendo? Tá livre. Esse aqui eu não posso costurar por cima, só na lateral. Jogo ele para dentro, costuro cava com cava dos 2 forros, né? Que é o forro com flor, né? Um estampado e o forro liso. Então, vou vir aqui costurar toda essa lateral até a barra. Aí eu jogo, vou encaixando tudo lá para dentro, tá? Você tem que encaixar tudo lá pra dentro. Olha, faça pique na cava. Pronto, fiz pique, cortei. Olha só, a cava ficou perfeita, certo? Sem costurar a lateral. Agora eu vou jogar tudo isso aqui para dentro, a parte da barra. Vou virar para o outro lado, onde eu já costurei, para seguir a orientação da costura. Olha, jogo tudo para dentro. Deixo um espaço na lateral, tá? Organiza aqui. Vou deixar um espaço na lateral, porque depois eu tenho que desvirar. Deixa um espaço bastante bom. Por quê? Porque esse aí tem muito tecido e você precisa desvirar essa peça por apenas essa aberturinha, tá? Olha só, eu deixei pequeno, deu um trabalheira danada para desvirar essa peça. Por isso já tô te falando. Aí sim, vamos costurar a parte da barra. Organizando, olha, costurando. Se você quiser alfinetar, para o seu vestido não ficar torto, porque você tem que ter noção da barra, olha só. Eu já encaixei tudo para dentro, firmei e fui encaixando, olha, segurando. Para poder ficar com a medida exata e não ficar torcido. E fui costurando até o outro lado. Costurei, retrocesso, saí, pronto. Olha só, parte da barra toda costurada. Vou dar uma costurinha a mais, porque eu não achei que ficou bem legal. Então, vou costurar de novo. Pronto, segui a orientação da costura. Agora, eu vou fazer pique em toda essa volta, para poder a minha peça ficar o formato mais bonitinho. Estou fazendo o pique no meio da tesoura, por quê? Porque, pessoal, precisamos costurar no meio, cortar no meio, porque é muito tecido, então precisa de muita força da tesoura. Então, por isso eu faço no meio, faço sempre o pique com o meio da tesoura. Olha só, desvirar aqui para você ver. Olha a lateral.
lateral. Olha a abertura aqui, onde eu vou desvirar depois, tá vendo? A parte do babadinho, a parte da alça, eu preciso encaixar aqui, ó. Primeiro eu preciso encaixar a parte da alça, tá? Vou encaixar essa parte da alça aqui, tem um pique certinho. Coisa de 4 centímetros do meio, de um para o outro. De uma alça para o outro, tá? Porque ela tem que ficar mais centralizada no meio, senão ela fica caindo nas laterais, olha. Vou encaixar aqui, direita com direita, e vou costurar na parte do forro, somente na parte de cima. Costurei, retrocesso, para firmar. Vou pegar o outro lado, olha, encaixar perfeitinho do outro lado também. Organiza a costura. E venho aqui, olha, encaixando. E vou costurar, olha, organiza a pontinha, pronto. Organizei, é só costurar, coloca lá embaixo do calcador. Fiz, você faça retrocesso, tá, pessoal? Não liga muito, não. Olha só, costurei, firmou a parte da alça, tá? Agora eu vou jogar tudo lá pra dentro de novo, tá? Joguei tudo lá pra dentro de novo, porque eu precisava firmar a alça. E vou costurar aqui, olha, a parte do pescoço, que é a parte que vai ficar firmando a alça. Olha que legal. E lembrando que a parte da cava das costas, ela fica solta. E ela encaixa perfeitamente por baixo da cava da patinha dianteira do pet. Tá? Essa cava bem aqui que eu tô te mostrando. Ela fica solta e ela vai encaixar perfeitamente por baixo da patinha dianteira do pet. E vai ficar lindo, tá? Essa é a técnica da modelagem. Olha, agora eu preciso desvirar toda por essa aberturinha aqui. Olha como ficou, ficar almofada, né? Então, vai lá, vai desvirando tudo, encaixando. O vídeo correu bem rápido, porque, gente, deu trabalho. Olha como ficou o meu franzido. Ele soltou. Lembra que eu falei que ele ia soltar? Então, vou tirar toda essa linha e vou franzir de novo. Deixar aproximadamente 1 centímetro de largura. Aí, eu venho soltar a linha e venho franzindo. Então, deixa pra você franzir esse primeiro babadinho, né, que vem lá em cima, por último, tá? Não vai ter 2 trabalhos igual eu tive aí, não. Então, vou vir aqui, encaixar novamente, retrocesso e vou costurar outra costurinha. Meia sapata, tá? De distância de uma da outra. Então, vou costurar até o final. Parei aqui, levantei, vou puxar a linha que vem da bobina para poder franzir. Olha, encaixou, pronto. Vou franzir toda essa parte do babadinho. Eu já tinha franzido e agora eu vou ter que franzir de novo. Enquanto eu tô franzindo, já vai deixando o seu comentário se você está gostando das aulas sem o barulho da máquina, se você está gostando do nosso conteúdo. Se você está gostando, já deixa seu joinha, comenta. E se você não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal, tá bom? Olha isso. Organiza toda a parte do franzido para as laterais. Depois que você organizou todo o franzido, distribuiu tudo, você precisa aqui, olha, costurar, né? Então, vou encaixar aqui a cava, tá vendo? A cava fica solta. Então, vou organizar a pontinha de um lado, do outro também, pontinha da cava, a cava parte das costas, tá vendo? Agora, é preciso eu costurar aqui a parte do franzido por cima. Distribuir direitinho, tá? Achei que ficou muito franzido, por isso que eu falei, diminua 5 centímetros de cada lado, dependendo do tamanho, né? Pode ser que você queira diminuir só 3 centímetros de cada lado, 2 centímetros, para ficar menos franzido, tá? Aí eu venho aqui pela lateral, retrocesso, vou travar aqui na cava, a parte do babadinho com a parte da cava. Antes do acabamento, eu venho aqui, olha, costurando por cima, tá vendo? Da primeira costurinha que fizemos do franzido. Organiza, vai jogando todo esse franzidinho pra cima, olha, a mãozinha ajeitando para cima e a outra para baixo. Olha que lindo que fica. Aí você vem organizando. Toda essa parte vai ficar perfeitinho. Organiza. Vem costurando. Chegou aqui na lateral, organiza para ficar cava com cava, dá uma puxadinha no franzido aqui para ficar certinho. Parei e vou finalizar na cava, ó, acabamento na cava. Pronto.
e vou descer pela lateral aqui, retrocesso, parei. Pronto, temos a parte do vestidinho. Depois é só você tirar as sobras das linhas, né, refilando a peça. Olha que lindo que ela tá ficando, gente. Esse vestido é maravilhoso. Muito lindo mesmo. Imagina um de bolinha, que coisa linda que vai ficar. Feito essa parte do vestido, você pode colocar um laço aí atrás. Não tem na modelagem o laço, tá? Você pode colocar um laço de fita de cetim, pode colocar apenas uma fita de cetim. Eu vou colocar uma manta de strass aí, olha. Você pode enfeitar o seu vestido da maneira que você quiser, tá? Se você desejar, ele vai ficar assim, olha. Perfeitinho. E o laço você pode colocar de fita de cetim ou uma flor, o que você quiser, tá bom? E aqui na frente eu vou colocar botões, mas você pode colocar velcro, tá? Não se preocupe, porque é de tricoline, de tecido plano. Então você pode utilizar o velcro também. Aí vou encaixar aqui a parte do alfinete para você ver como é que fica, tá? Ele bate certinho e vai ficar mais acinturadinho. Porque se você não colocar o elástico, ele vai ficar muito folgado, tá? Porque ele já é folgado, ele não é um vestido coladinho ao corpo do pet não, tá? Por isso tem que colocar o elástico. Olha que lindo que ficou. E você faz uma costurinha à mão na parte de dentro para fechar a abertura. Olha a parte de frente.